Bom dia a todos. Então, estou aqui para a minha última aula do estágio de extensão para o ensino médio. Então, me reapresentando, né? Para quem não assistiu os outros vídeos meus. Meu nome é Alessandra da Cunha Tavares. Eu curso a minha segunda licenciatura em matemática. Eu escolhi o estágio modelo de extensão, né? Devido à pandemia. E o meu polo é o polo da cidade de Erval do Oeste, da Uninter, Centro Universitário. Então, eu coloco aqui para vocês o PDF, né, do que eu vou falar aqui, porque também não sei tudo de cabeça, então eu preciso ter o meu material aqui para mim poder ir lendo e conversando com vocês, até porque não tenho muita vocação para fazer blog, para ser youtuber, né? Até gosto de falar em público, mas assim, montar uma aula ou montar uma palestra ou falar sobre um assunto sozinho, sem ter quem debater, é um pouquinho mais difícil, então eu preciso da minha colinha. Então vocês vão acompanhar aqui, né, o PDF sobre tudo que eu estou falando. Então, o meu estágio, eu escolhi o tema as interações sociais na mediação do ensino da matemática, a importância do diálogo, das diferenças sociais e financeiras em que o aluno está inserido e da estrutura da família, como que pode ser refletido no ensino. Vocês acham que pode ser refletido a estrutura familiar, a sociedade em qual o aluno está inserido? Nas outras aulas aqui eu conversei um pouquinho, fundamentei, né, com uma bibliografia, né, com pesquisa. Então, eu acredito que influencia, sim, né? No meu cronograma, então, a primeira aula eu falava sobre o que é a interação social e a visão na educação. A segunda aula era o tema necessidade ou consumismo, educar para um mundo mais sustentável. E hoje, então, eu finalizo com o tema o impacto da vivência familiar, social e cultural na vida escolar do aluno, com ênfase no ensino da matemática. Então, como nós estamos vivendo em um estado, né, de pandemia, eu vou abordar apenas uma pesquisa bibliográfica, né, que eu fiz baseada em alguns livros, em alguns jornais e revistas que eu tenho acesso aqui na biblioteca do meu município e também bastante, né, no nosso Google, né? Pesquisei alguns artigos, né, e alguns blogs também, né, porque tem muitos educadores, muitas pessoas aí, muitos escritores, né, que eles falam sobre temas interessantíssimos em blog. Às vezes não é um artigo científico, né, mas tem fundamento, porque é aquilo que nós vivemos hoje em dia. Então, como estamos vivendo ainda um estado de pandemia, eu vou abordar uma pesquisa bibliográfica referente ao tema que eu escolhi. E ele é relevante atualmente, porque o impacto da vida familiar, social e cultural, ele age diretamente em todas as matérias, né? E muito em cima da matemática. Por quê? Porque a matemática, ela tem uma sombra, né? Algo diferenciado, né? Então, assim, quando se falam, né, vamos fazer uma prova, os alunos geralmente falam, eu tenho medo da parte de matemática, vamos fazer um seletivo, eu tenho medo da matemática, né? Então, assim, o estudo da matemática no Brasil, né, a gente nota aí que a gente é bastante falho ainda, né, como professores, a nossa estrutura, às vezes, da escola também não ajuda muito, e o meio social onde o aluno está inserido também influencia. Porque se a sociedade, se os pais, se a família não ajudar a orientar esse adolescente, né, não insistir para que ele tente fazer as tarefas de aula, para que ele não falte na escola, né, para que ele viva essa vida escolar de uma forma melhor possível, acaba impactando, né, não só na matemática, mas em todas as disciplinas. Então, nos temas das minhas aulas do estágio 1 e 2, a abordagem da interação social, da afetividade, das necessidades consumistas da população
foi um ênfase, né? Eu dei um ênfase na idade das crianças e adolescentes, e idade escolar. E ali mostra quanto o meio que o indivíduo vive importa e direciona ele. Então, hoje em dia, a gente tem um meio aí, né, que direciona, tendencia, né, os nossos alunos, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes e nós mesmos. A gente tem um mundo aí de internet, né, a gente tem um mundo, uma mídia de propaganda muito forte, né. Então, na minha aula passada ali, no meu tema de estágio passado, né, eu comentei, né, sobre as mídias sociais, né. Então, assim, hoje em dia a gente vai assistir um filme, entra uma propaganda, né? Vai assistir uma série, entra uma propaganda. Vai procurar um artigo científico, entra uma propaganda. E essas propagandas, elas tendenciam algumas coisas. E principalmente para criança e para adolescente. Eles veem ali brinquedos que são tendências, jogos que são tendências para eles, né? Roupas, modismos que são tendências, músicas que são tendências. E quando a mídia começa a lançar isso, logo eles querem fazer também. Eles querem ter também, eles querem criar também, né? Então, às vezes, nós professores pedimos para criar um vídeo, para criar sei lá, uma paródia, para criar uma dinâmica, às vezes eles não têm interesse. Agora vem lá a internet, faz um TikTok, com uma dancinha, com um passinho, ou vem lá as mídias sociais a trazer a propaganda do brinquedo novo, né? Nossa, em 2, 3 dias o comércio já comprou, em 2, 3 dias todo mundo já tem, em 2, 3 dias eu quero também, e os pais ficam loucos e ali vai, né? Então, assim, tá muito difícil competir com as mídias sociais. E por mais que a gente consiga, sim, trazer tecnologia em favor da sala de aula, ainda é difícil de competir, né? É difícil um aluno poder pegar um celular ali para a gente fazer um cálculo matemático, ou pegar um joguinho que tem ótimos jogos, quizzes, né, na internet para a gente abordar em sala de aula, mas é difícil eles pegarem aquilo e ficarem só nisso. Eles acabam olhando o WhatsApp, eles acabam olhando o Facebook, quando você vê eles já estão jogando uma partida no joguinho ali bem rapidinho, se o professor vê, né? Então, assim, é complicado competir. A matemática, ela nos possibilita transmitir o conhecimento de uma forma bem ampla e atrativa. Deixa eu ver o que dá na minha câmera aqui. Bem ampla e atrativa. Podemos utilizar a matemática em tudo e em todo o acontecimento ao nosso redor. Podemos utilizar a matemática ao nosso favor. Com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, assim, o que eu quis colocar? A matemática é ampla, a gente pode utilizar em tudo, tá? O que está acontecendo lá na cidade onde eu vivo agora? Vou falar em cidade porque as nossas escolas, elas estão em uma cidade, os alunos daquela escola são de um determinado bairro ao redor, né? E tudo tem as suas peculiaridades. Então, lá na minha cidade, por exemplo, nós estamos com um grande problema de esgoto. O que o esgoto tem a ver com a matemática, professora? A gente não pode utilizar isso? A gente não pode verificar, fazer uma tomada de preços? Quanto que custa? Que tipo de cano vai no esgoto? Vai um cano, sei lá, 40 milímetros. Milímetros. O que é um milímetro na matemática? Nós vamos estudar uma unidade de medida. Olha só que legal. O milímetro, eu posso transformar ele em quê? Em metros, centímetros, em quilômetros, em litros, não sei. Aí eu posso abordar um problema do esgoto, eu vou trabalhar ali as unidades de medida. O que mais? Nós podemos trabalhar orçamento, professora? Podemos trabalhar orçamento, né? Esse cano me custa quanto? Em loja X custa 200, em loja Y custa 198 e assim vai. E uma mão de obra? Quantos metros um encanador vai precisar furar para chegar no encanamento da minha casa, no esgoto da minha rua? Enfim, qualquer tema, tá, que está acontecendo ao redor na nossa sociedade agora, a gente pode utilizar ele na matemática. Claro que às vezes o conteúdo ali está meio engessado, a gente não consegue utilizar, mas
o professor ali utilizando do bom senso, utilizando da criatividade, sempre consegue encaixar alguma coisa. A matemática ela tem que sair do quadro de apenas continhas, contas matemáticas, fórmulas e exemplificar essas fórmulas de um modelo, né, prático, para que os alunos realmente consigam associar, né, aquela matemática do quadro com a matemática da prática, né? Então aqui eu falo ali que a gente pode utilizar em tudo que acontece ao nosso redor, podemos utilizar uma fórmula matemática em um problema que ocorreu naquele momento em determinado bairro, onde os estudantes residem. Podemos mensurar, dimensionar os gastos, dimensionar metragens, enfim, tudo que envolve aquele problema acaba facilitando a compreensão da matemática no ensino médio. E como o meio que o aluno vivencia pode ajudar ou prejudicar o ensino da matemática? Como? Então, a cultura familiar, olha só, ela ainda acredita que o filho ou o membro da família, ele se destaca mais, né, quando ele consegue resolver cálculos matemáticos sem calculadoras. Por incrível que pareça, é assim. Quando as crianças ou os adolescentes, eles conseguem fazer cálculos matemáticos sem calculadoras, os pais, os tios, os avós, enfim, todo mundo destacam aquele indivíduo. Nossa, aquele é inteligente. Nossa, aquele faz cálculo assim, aquele faz cálculo tal. O máximo que ele precisa, às vezes, é um papel e caneta, mas ele é crânio na matemática. E, às vezes, a criança ou adolescente tem habilidade, mas os outros têm habilidades infinitas em outras coisas. Mas a matemática, ela puxa a família diz que é mais inteligente. É culturalmente. Na minha casa também é assim. Podemos ter um advogado, né, que entenda todas as leis. Vai alguém lá, faz um cálculo matemático um pouco difícil sem calculadora, pronto, fulano tem uma inteligência que, sabe, é assim. E às vezes os pais, ou os avós, os tios, enfim, a família, eles não têm essa intenção de magoar ou de menosprezar ou de diminuir o outro membro da família. Eles querem exaltar aquele que teve essa diferenciação, essa forma mais astuta de fazer um cálculo matemático. Então fica ali um resíduozinho, né, de que essa parte da família, ela influencia bastante. Então ali a cultura familiar ainda acredita que o filho ou membro da família se destaca por ter facilidade em resolver cálculos matemáticos sem a calculadora. Os pais ficam satisfeitos quando um filho sabe de cor a tabuada. Gente, por incrível que pareça, sim, né? Muitos pais, né, eles ainda falam, né? Na minha época, eu tinha que decorar a tabuada. Na minha época, a professora chamava ali perto do quadro e tomava a tabuada. Tinha prova oral e prova escrita. Veja bem, né? E hoje em dia, vocês não decoram a tabuada. Hoje, nossa, na minha época, quem tinha um lápis de tabuada era rei. Né? A gente não podia apontar o lápis, porque senão ia sair a tabuada. No dia da prova, a professora não deixava usar o lápis da tabuada. Tinha régua que tinha tabuada, né? Então, assim, a tabuada estava em tudo no material escolar. Hoje em dia, a tabuada, né, ela perdeu o espaço ali para os personagens, né? Personagens de filme, personagens infantis. Então, hoje em dia, eu tenho uma régua da Hot Wheels, eu não tenho mais uma régua da tabuada, né? E essa impressão que dá hoje em dia é que a gente deixou a desejar, pelo menos com a tabuada, né? Então, os pais, eles às vezes cobram bastante, né? Meu filho tem que saber a tabuada. Então, assim, dá uma impressão que a matemática, ela é um divisor de águas entre um bom aluno e os demais. E entre um bom filho e os demais. Então, assim, a gente se recorda quando havia aquelas reuniões de família, sabe? Aquelas reuniões de família feitas após uma queda de energia elétrica. Era comum, né? Principalmente na parte norte lá do nosso país, né? Hoje eu moro na parte sul, mas na parte norte era normal no final da tarde faltar energia elétrica. E na época não tinha tecnologia, né? Que não como tem hoje, né? Só tinha televisão e rádio.
a gente ia para frente, né, dos nossos pátios, né, sentar lá fora, conversar com os vizinhos, as crianças iam brincar na rua, e quando a gente não ia para fora, a gente se reunia ali com a família, né, e enquanto a energia não voltava, a gente acabava brincando, contando histórias, e sempre saíam aqueles cálculos de matemática para adivinhar. Adivinhava a idade, adivinhava o peso, né? Adivinhava que hora que a pessoa estava com o número na cabeça, né? Adivinhava a altura. Então, assim, eu, por exemplo, né, eu tinha um tio chamado Celso, e ele era fera e ainda é, sabe? Quando eu vou lá na casa da minha mãe, que ele tá por lá, volta e meia ele puxa o papel e ele ainda faz esses cálculos matemáticos, né? Que são algumas brincadeiras, né, tendenciosas para descobrir aí o peso, a nossa altura, né? E todo mundo ficava de boca aberta de saber, nossa, como que o Celso sabe a idade? Nossa, eu pensei num número e ele adivinhou só com esses cálculos. A gente ficava de boca aberta. Ia na escola no outro dia e perguntava para a professora: como será que faz, professora? Ou a gente chegava e fazia com a professora, com a diretora, com a secretária da escola e depois com os colegas, né? Então, assim, ele... Eu vou pegar aqui o meu material, né, concreto. Não tenho lousa, né? Então, assim, era muito fácil, né? Então, vamos fazer aquele ali de descobrir a idade, né? Então, eu preciso de uma caneta, né? Vou pegar um pincel aqui que fica melhor. E de uma folha. Então, o tio dizia assim: eu vou descobrir a data do seu nascimento. Então, ele dizia: pense no mês do seu nascimento. Aí lá eu pensava no meu, a minha mãe pensava no dela, a minha irmã pensava no dela. Todo mundo ficava pensando, né? Aí a gente pensava lá no mês do nascimento, mas como é que ele vai? Às vezes a gente até pensava no mês errado para ver se ele acertava e ainda assim ele acertava, né? Então eu penso no meu mês de nascimento. O meu mês de nascimento é maio, então logo o número de maio é o número 5, o mês 5, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então o meu é 5. Aí lá ele puxava um pedaço de papel e uma caneta e realizava tudo de cabeça. Então ele falava assim para nós, ele fazia de cabeça, mas a gente podia pegar o papel, né? Multiplique o número do seu mês de nascimento por 2. Então eu ia lá, 5, que é o mês de nascimento meu, né? Maio, vezes 2. Quanto que dá? Então a gente fazia 2 vezes 5, 10. Ok. Agora, multiplica esse número, que é no meu caso deu 10, por 50. Lá ele dizia. Então, eu lá fazia, né? Meu mês de nascimento multiplicado por 2, que dava 10. Então, agora o meu 10 vezes 50. 10 vezes 50 dá quanto? 500, né? Agora, ele dizia, ali era o pulo do gato. O tio não vai acertar. Como é que o tio vai acertar, né? Ali era o pulo do gato. Agora, some a sua idade ao resultado que você obteve ali. Então, por exemplo, eu obtive o 500 mais a minha idade, que são 18 anos, mais a minha idade, que são 40 anos. Então, eu obtive o resultado de 540. Aí ele pegava o papel, aí o que ele dizia? Você nasceu em maio e tem 40 anos. Só que ele fazia as perguntas e a gente fazia todo escondido esse cálculo aqui. Aí o que ele deduzia? Ele deduzia que o número primeiro ali da sentença, que é o 5, era o mês de maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E a segunda dezena aqui, ó, ele deduzia que era a minha idade. Estava correto, maio, e eu tenho 40 anos. Se eu colocasse aqui que eu tivesse 18, e ele dissesse assim, pense numa idade. Aí eu pensei no 18. Aí quando eu chegasse nesse ponto aqui, some, né, o resultado do cálculo, que deu 500, mais a idade que você pensou. Aí eu pensei 18, então vai dar 518. Aí eu olhava ali e ele dizia, nasceu no mês 5, tem 18 anos.
Então, assim, eu cresci com essas brincadeiras, eu cresci com meu tio adivinhando peso, eu cresci com meu tio adivinhando altura, ah, né, adivinhando números, ele sempre fazia, e ele, às vezes ele ficava a tarde inteira pensando, né? Nem sei como é que eles descobriam na época, porque né, na época não tinha internet, hoje em dia a gente procura na internet aqui uma brincadeira dessa, a gente já encontra, né? E na época não tinha internet, né? Então, assim, era algo, brincadeiras passadas de geração para geração, né? Que não se perdiam, né? E hoje em dia, infelizmente, a gente já não tem mais quase os momentos de família, porque é como eu vou falar ali depois, né, mais para frente, a nossa família ela tem tempo para trabalhar, para pegar transporte, para comprar nosso alimento, para fazer as atividades de casa e colocar os filhos para dormir. Hoje em dia a gente não tem mais tempo, as famílias não têm mais tempo para sentar e fazer uma brincadeira assim com os filhos. Tá bem complicado, assim, mudou, né, bastante, né? Ou não se arruma tempo, não sei, vamos ver, né? Então, quando essas interações entre a família acontecia, as crianças, os adolescentes, eles ficavam maravilhados. Eles mesmos começavam, assim como nós, né, propor outras possibilidades. Olha só, possibilidades na matéria matemática. As possibilidades. Então, os alunos ali, eles trabalhavam a matemática sem saber também, né? Eles começavam a propor outras possibilidades de datas, idades, refaziam os cálculos. Quando viam que o resultado estava correto, eles ficavam loucos, né? Maravilhados, felizes. No outro dia, eles levavam isso para a escola, levavam para o ambiente escolar. Havia essa interação porque eles aplicavam os testes com os colegas, para a professora de matemática descobrir aquela mágica que existia por trás dos cálculos. Então, quando a família ela integra o espaço escolar de forma positiva, a resposta em busca do conhecimento é imediata. Então, quando ocorriam essas interações sociais entre famílias, a resposta, a busca do conhecimento, que a minha resposta ela era imediata. No outros dias, os alunos eles buscavam conhecer mais, eles buscavam querer mais, eles buscavam visualizar mais. É algo satisfatório. Hoje em dia também, tá? Hoje em dia, quando a família ela integra o espaço escolar de forma positiva, ela não precisa estar na escola o tempo inteiro. Mas quando ela faz alguma atividade com o filho, com a filha em casa, com um aluno, né? E acaba gerando uma dúvida ou gerando uma discussão e esse aluno leva isso para dentro da escola, é muito bom e satisfatório. É porque a família está trabalhando junto com a escola, né? Então, aquilo que os pais, os representantes das famílias esperam do aluno é uma ponte para ele buscar na escola. Quando a família quer que o aluno busque, ele acaba respondendo de forma positiva. Agora, quando a família ela não integra muito, não pergunta muito, deixa o espaço escolar só para a escola, às vezes a resposta é um pouco mais demorada, né? Nos dias em que vivemos, a estrutura familiar ela acaba se adaptando às regras sociais que distanciam cada vez mais o convívio social. A exemplo disso, temos os responsáveis pelo sustento da família, no geral constituídos aí dos pais e das mães, né? Que eles passam muitas horas fora de casa em busca do sustento da família. E diante disso, a gente vê que os filhos, eles passam a maior parte do dia sem contato com os pais, ficando geralmente sob cuidados de terceiros, realizam muitas vezes as tarefas escolares sozinhos e sem a supervisão de um adulto. Ou ainda quando os pais chegam, já cansados, num período muitas vezes noturno, irão tentar ajudar, às vezes, os filhos a fazer essas atividades, mas pelo esgotamento físico e psicológico de um dia de trabalho, eles acabam se estressando facilmente e faz com que esses episódios com os filhos sejam desgastantes e os filhos acabam chegando na escola com as atividades incompletas ou não feitas. E isso repercute, né, numa possível desestímulo por parte dos alunos. E agora? Tem verdade nisso tudo? Os pais, eles
estão enfrentando um momento frenético, que eles estão em busca do trabalho, em busca do transporte, em busca do alimento, chegam tarde, tem que fazer as atividades de casa, tem que lavar roupa, tem que passar, tem que fazer a janta, para no outro dia levar de almoço, tem que fazer o café, enfim, inúmeras atividades. Aí eles acabam cansados, esgotados, daí tem o filho com aquela atividade de tema de aula para fazer. Aí o pai ou a mãe até diz, não, vamos, senta aí, vamos fazer. Enquanto isso a mãe está fazendo uma janta, a mãe está lavando uma louça, ou o pai está fazendo alguma atividade dentro de casa, ajudando a mãe, e o aluno pede, mas isso aqui, daí ele acaba dizendo, tá, mas eu não prestei atenção, leia de novo, e aquilo acaba sendo estressante e angustiante. Às vezes nem olha para o caderno do filho, o filho diz, acabou a atividade. E vai para a escola no outro dia com uma atividade não feita. Além de passar, muito tempo com terceiros, porque quem ainda não está na idade de ficar sozinho em casa, os pais acabam contratando ali uma tata, uma babá, um vizinho ou um outro familiar para cuidar nesse tempo que os pais estão fora, E essas pessoas muitas vezes não supervisionam, as tarefas escolares ou não tentam ajudar em algum tema escolar desse aluno. Com isso, eu percebo, que o tempo, muitas vezes o tempo, ele é um inimigo maior para se construir e estabelecer a relação entre a escola e a família. As famílias, a cada dia, elas vêm mais atarefadas, e isso torna-se um empecilho no acompanhamento da rotina escolar do aluno. Então, assim, o aluno ele tem uma rotina escolar e os pais, muitas vezes atarefados, eles não têm tempo de acompanhar essa rotina escolar do aluno. Eu pesquisei bastante sobre esse assunto, sobre a família na escola. É um assunto delicado. É um assunto que há controvérsias. É um assunto, assim, que gera opiniões divergentes, tá? E eu me deparei com vários artigos, com vários textos, com vários vídeos, com conversa com amigos profissionais, E um blog desse sobre educação, eu encontrei um vídeo super interessante, bem explicativo, porém assim vai na veia. Quem está explicando, falando nesse vídeo, que eu vou convidar vocês a assistir comigo, é a Roseli Saião. Ela fala abertamente, tá? Ela fala abertamente sobre a situação social e familiar, como isso afeta o meio escolar dos alunos. Ela comenta como a matemática é tratada e como dizem que a matemática está nos dias de hoje. É umas frases que ela fala ali, mas é muito interessante. É chocante algumas partes dói, porque vai bem fundo na veia, Então, assim, ali tem o blog, que é o wpensar.com.br, daí essa reportagem, ela tá em comunicação escolar, importância da relação entre escola e família para o desenvolvimento dos alunos, tá ali naquele segundo link ali. A Roseli Saião, quem é ela, Ela é uma psicóloga, consultora educacional, ela tem mais de 30 anos de experiência em clínica, em supervisão e docência, tá? Então, embora eu não conhecia, não é uma escritora que está ali na nossa faculdade do dia a dia, ali nas nossas referências, nos nossos livros, mas ela tem uma baita trajetória aí. Ela foi colunista dos jornais Folha de São Paulo, Caderno Folhetim e Notícias Populares desde 2000 e escreve agora para o Caderno Equilíbrio e também para a Folha de São Paulo. Então eu vou convidar vocês aqui a assistir comigo, tá? E eu vou interromper nas partes que eu achar de um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que olha tem as milhas, propagandas, mas não... Os anúncios, as mídias. Que hoje nós temos muitas configurações. Deixa eu voltar aqui. Eu não acredito no conhecimento. Eu adoto o conhecimento, que até o momento se apresenta a melhor ferramenta para o meu trabalho. E se amanhã chegar um novo, eu posso abandonar esse aqui rapidamente, porque eu não acredito nele. A crença é um ato de fé, e o conhecimento não exige um ato de fé.
E foi por isso que eu comecei a estudar a questão da relação da escola com a família. Esse é o meu tema, assim, da nossa conversa aqui hoje. É um tema muito carinhoso para mim. Eu tenho muito cuidado. Eu comecei a ouvir, depois que meus filhos já estavam no ensino fundamental, a história de que a parceria escola-família era muito importante, era boa, os pais precisavam ir para as escolas. E eu, como mãe, não como profissional, me perguntava, mas por que será que eu tenho que ir na escola dos meus filhos? E para mim isso era um estranhamento absoluto, porque quando criança, eu nasci em 1950, nunca meus pais foram à minha escola. Olha só. Nunca, jamais passou pela cabeça deles ir até lá, ou a cabeça da escola de convidar os pais para ir até o seu espaço. Então, quando as escolas que meus filhos frequentavam começaram a convidar os pais para irem até lá, eu fiquei me perguntando, mas por quê? Para quê? E eu fui, durante toda a infância e adolescência dos meus filhos, aquilo que as escolas adoram chamar de mãe ausente. Eu não ia a nenhuma reunião que a escola convocava, porque eu olhava a pauta e não me interessava. Não me interessava nem um pouco saber o que o terceiro ano, o quarto ano ia ter, como ia ter. Eu estava interessada em como aquela escola queria educar na formação de atitudes, de virtudes, de valores. Mas a escola já não estava mais interessada nisso. Aliás, nunca esteve. E aos poucos eu fui me interessando profissionalmente por esse tema. E eu comecei a entender que aqui em nosso país, no Brasil, a gente tem uma convicção de que a parceria escola-família é importante. Quando a gente começa a questionar essas convicções, inclusive do lado dos educadores formais, né, os professores, as escolas, a gente começa a perceber que não há uma base sólida para essa afirmação. A relação, a parceria é boa, né? Algumas bases que não são assim tão sólidas fundamentam essa afirmação. Uma delas é, quando a família se envolve com a vida escolar do seu filho, ele produz mais. Eu acredito que sim. Ele tira boas notas. É o que eu vinha falando agora há pouco. Isso me implica muito, né? Eu tenho uma antipatia por essa informação, porque aí nós vamos dividir as crianças em dois tipos de crianças. Aquelas que têm sorte e aquelas que não têm sorte. As crianças que têm sorte são aquelas que nasceram em famílias que, por diversos motivos diferentes, têm o dom, têm a paciência, têm condição de sentar com a criança e acompanhar passo a passo a vida escolar dela. E também não vejo mérito algum, gente, em uma criança que tem a ajuda dos pais ir bem para a escola. Eu acho que o desafio é ela ir bem na escola sozinha, ela aprender bastante sozinha, né? Não precisa dessa colaboração de quem já passou pela escola. É outra vez. Recentemente eu vi uma escola oferecendo curso de matemática para os pais, porque a matemática que eles aprenderam é diferente daquela que eles ensinam. Então os pais iam lá fazer o curso de matemática para poder em casa ajudar os filhos a... Isso é loucura, né? Uma loucura que nós vivemos num mundo que está em transição. Né? Esse ensinamento, nesse período de transição, o que acontece? Para a família, os papéis Mas ficam a família confusos. Ela tem um papel hiper importante. E hoje, quando a gente pensa na educação, a gente se pergunta, né? O que cabe à escola? O que cabe à família? Eu frequento redes sociais e vira e mexe eu vejo lá alguns posts, né, que me irritam profundamente, mas eu vejo. A escola cabe instruir, a família cabe educar. Como se fosse possível, né? Educar sem instruir ou instruir sem educar. Não é possível. Esses conceitos são inseparáveis. Mas isso mostra apenas a nossa confusão, né? A gente, nesse mundo em transição, encontramos as chamadas novas famílias. E as famílias mudaram muito, e quando eu penso nessas mudanças, eu nem penso muito no desenho das famílias, que hoje nós temos muitas configurações, algumas inclusive desconhecidas, né?
Nós ainda não terminamos as mudanças que estão ocorrendo. E aí a gente pensa na escola, as novas famílias e a velha escola, como a gente acabou de ouvir aqui, né? Como é que a gente pode fazer acontecer alguma coisa para essas crianças que nascem, né, nesse mundo, fruto dessa relação enlouquecida de que ninguém sabe direito o que deve fazer com essa criança? E, no fim, como nós, adultos, estamos absolutamente, radicalmente afetados pela ideologia da juventude, eu quero ser jovem a qualquer custo, até o dia que eu morrer, não importa a minha idade, isso faz com que a gente dirija o nosso olhar para um espelho, para o umbigo, para o que for, para mim. E eu esqueça um pouco, né, que às vezes tem mais novos que dependem de mim. Tenha eu filhos ou não, mas principalmente quando tenho filhos. Tenha eu alunos ou não, mas principalmente quando eu os tenho. Precisa pensar nós vamos conseguir redefinir os papéis educacionais, formal da escola, informal da família, rapidamente? Não vamos. Não vamos porque esse é um processo lento, né? Mudam primeiro aqui os conceitos e depois os comportamentos e atitudes. E nós ainda estamos brigando com conceitos aqui. Eu ainda hoje ouço as escolas chamarem os pais de pais ausentes, família disfuncional. O que é isso? Né? É uma falta de respeito mútua entre família e escola que não leva a isso que todo mundo gosta de dizer que leva, que é uma boa parceria. Não é, né? Não, uma boa parceria, uma boa relação entre a escola e a família seria uma relação justa, respeitosa, solidária e democrática. Esse tipo de relação da escola com a família poderia inovar na educação, poderia produzir uma nova educação, né? Mas a gente não sabe direito como é que estabelecemos uma relação justa com a escola. Quando eu digo escola, gente, eu digo no sentido da imagem da escola, não é uma escola em especial, né? As nossas escolas são muito parecidas entre si, por isso eu posso falar a escola no singular. Como é que eu posso estabelecer uma relação justa entre uma organização que tem funcionários com cargos definidos, funções, e várias famílias que não formam um conjunto, que não se conversam entre si? Eu tenho um colega, professor da USP, que ele diz assim, as famílias, os pais, né, das crianças que frequentam uma escola são uma multidão desgovernada. Por isso que não dá certo a reunião escola e família. Porque a escola sabe o que pensa de maneira coletiva. E as famílias não sabem o que pensam de maneira coletiva. Então é uma relação de poder e uma relação injusta, né? Porque aí a escola tem muito mais poder do que cada família sozinha. Como é que essa relação poderia ser solidária? Se todos pensassem na educação e na formação dessa criança, que para alguns é aluno e que para outros é filho. Olha só. Mas o aluno é diferente do filho. E a gente não consegue ser solidário porque a gente fica brigando, meu filho não faz isso. E a escola fala, meu aluno faz. E aí eles ficam perdidos, né, dessa discussão. E eles ficam brigando adulto com adulto. E a gente acaba esquecendo de novo, né, que existe uma pessoa mais jovem, mais nova aí, que poderia ganhar, ter muito a acrescentar, se nós conseguíssemos ser solidários, né, pensando na parte dele. E como é que essa relação poderia ser democrática? Não, vou respeitosa primeiro, respeitosa. Se há um lugar, uma parceria, uma reunião, em que não há quase nenhum respeito, é nessa reunião de escola com famílias. Veja por que ela está dizendo isso. Quando eu digo respeito, gente, eu não digo falta de etiqueta, não. Ó.
eu digo respeito pelo papel social exercido ou pelas pessoas que trabalham na escola ou pelas pessoas que são integrantes da família. O que a gente ouve hoje, inclusive embasado por algumas teorias, né? Que a criança precisa de uma família assim, 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 assado. E quando a família não é desse jeito, é quase natural, vejo que é naturalizado, que ela não consiga produzir bem na escola. E quando a gente se encontra com essas crianças, tudo que a gente sabe fazer é reclamar da família dela, julgar essa família. E pouco a gente faz para, quem sabe, ajudar essa família, que não está dando conta, né, da sua tarefa. Há famílias que não dão conta da sua tarefa. Com certeza. Há adultos que não dão conta da vida adulta, né? São absolutamente infantilizados. E a falta de respeito também é da parte da família, né? Que quando a escola insiste numa determinada regra, a família diz, ai, mas eu pago essa escola, e porque eu tenho que obedecer essa regra, e por aí vai, né? Desculpa. E, finalmente, como é que essa relação poderia ser democrática? Se houvesse diálogo. Quem aqui já foi numa reunião de escola com pais de alunos, sabe que nessa reunião de democrático não há nada. A escola faz a pauta, os pais querem levantar questões e a escola diz, não está na pauta, mas isso é assunto para a gente conversar. Depois você marca o horário e vem aqui. Essa é a maneira que a instituição escolar tem de fazer frente à sua incapacidade de lidar com esse problema, porque ela não sabe. Ela não sabe dialogar. Ela não sabe ceder espaço para aquilo que os pais pensam a respeito de uma boa educação. Mas para isso também os pais deveriam, as famílias, né, deveriam dar um passo grande, sair de cima do tapete. Eu fui orientada a não sair muito, né? Mas a gente deveria sair de cima desse tapete que nos oferece segurança e um lugar certo, para a gente parar de pensar no filho e pensar no coletivo. Hoje, a educação se transformou num bem que vai produzir ou não um bom futuro pessoal para cada um de nós. E a educação é um direito que pode transformar para melhor o contexto em que eu vivo, o mundo. E é isso que os pais deveriam levar para a escola. Eu quero que o mundo seja melhor. Para isso, nós precisamos de pessoas com tais virtudes. Conteúdo, eu fico aflita com essa palavra, porque conteúdo não é conhecimento. Os nossos alunos aprendem um monte de conteúdo e olha, se 10% de tudo que eles aprendem se transformar em conhecimento, está ótimo. Mas eu acho que não chega a esse índice. Conhecimento é complexidade e conteúdo é quantidade. É só pegando um tema e aprofundando que a gente vai levar as crianças a entenderem o que é metodologia científica, o que é o conhecimento... Eu vou parar por aqui, que quem tiver interesse, né, pode assistir ali pelo link, tá? Por quê? Porque ela, né, tocou em alguns pontos ali que são delicados, né? Família na escola. A gente como professor, como escola, né, como instituição educacional, a gente cobra que as famílias deveriam estar mais presentes, mas de certa forma a gente taxa a forma da presença delas. É difícil a reunião escolar para falar de assuntos, qualquer assunto que o pai queira ir lá saber. A gente faz a entrega do boletim, né? Então, na entrega do boletim, a gente entrega o boletim e o pai passa para falar com cada professor, cada matéria sobre o desempenho do seu filho, né? A gente faz uma reunião escolar para falar sobre questões, sei lá, APP, sobre o jardim da escola, sobre o espaço físico, sobre o que vai ser oferecido esse ano. E tem essa pauta. Quando sai um pouco da pauta, conforme ela falou ali, realmente acontece, olha, esse assunto a gente não consegue abordar agora, mas abordamos em outro momento, você pode nos procurar, ou no final da reunião procure
né, direciona a pessoa que deve procurar para conversar daquele assunto. Então, assim, sempre foi dito, né, que a família ela é ausente da escola. Mas quando ela pode estar presente, a escola também não dá tanta abertura como deveria. Talvez, né? Eu também falo das escolas que eu participei. A família ela tem um arbítrio, ela tem uma liberdade ali dentro, mas tudo tem o seu limite, né? Então, eu acredito, né, que é importantíssimo a família na escola, a família na vida escolar dos alunos e a família como estrutura, né? Como ela disse ali, a gente já tem várias, né, continuações de família, mas todas as famílias, independente se é pai, mãe, tio, avô, se não tem pai, se só tem avô, enfim, toda a família tem uma estrutura. E a escola, né, pode trabalhar com aquela estrutura familiar, né? Hoje já vem mudando muito, né? O Dia dos Pais, o Dia das Mães, trocando por família na escola, né? Então, essa família é a estrutura nova, né? É o que mudou. Mas eu não nego que é de suma importância a família na escola. Ela, né, a Roseli ali, ela fala de muitos outros temas, né? Ela é um pouco intrigante, assim, mas no final ela tem uma conclusão muito bacana, muito legal. Porque às vezes na escola a gente não fala aquelas verdades que estão florescendo em nossa garganta, né? A gente segue um ritmo do sistema para que tudo continue bem, né? Para que uma coisa não atrapalhe a outra, porque às vezes também a gente pode pisar num terreno que seja hostil, né? E a família se voltar também contra a escola, o que prejudicaria esse aluno ou esses alunos, né? Porque às vezes a família tem mais do que um aluno. Então, para concluir ali o tema do meu estágio, né? Que eu gostaria ali então de falar sobre o impacto da vivência familiar, social e cultural, né, na vida do aluno. Na matemática é de suma importância, porque ainda culturalmente, né, os pais veem o filho que faz um cálculo matemático com mais facilidade como o mais inteligente, né? A família, na conjuntura que está hoje aí, a família briga muito com o tempo, né? E o aluno, ele acaba realmente ficando sozinho nessa parte em que se diz o que minha família ajuda na escola? Só eu como aluno. O único participante da minha família sou eu como aluno, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, eles pegam 2, 3 conduções para ir trabalhar. Quando eu venho para casa no final de semana, meu pai tem que fazer bicos para ajudar no sustento da casa. A minha mãe tem as tarefas de casa e quando a gente vê já é noite, já acabou o sábado, acabou o domingo, começou a segunda-feira e não, a família ela está sustentando a criança, mas ela não está mais conseguindo viver com a criança, ter um lazer com a criança ou com o adolescente, o que também é muito perigoso, né? Porque muitas vezes deixamos aí os nossos adolescentes, as nossas crianças nas mãos das mídias sociais, né? Não vou entrar nesse mérito da questão, né? Eu acredito que sim, que a vivência familiar e que a sociedade em que a criança ou adolescente vive, ela impacta sim na vida escolar desta criança. Quero agradecer a todos que assistiram aí as minhas videoaulas, que ajudaram no meu estágio, porque a matemática ela vai além, né, de números, ela vai além de cálculos matemáticos, ela vai além de fórmulas, né? Ela tem ali um papel social muito importante na vida do aluno. E cabe a nós, professores, né, mostrar que a matemática, ela não é só número, ela não é só cálculo. Que ela está, sim, presente no nosso dia a dia, que ela importa na nossa vida social, que ela importa na nossa vida familiar, que a gente vai usar ela pro resto da vida, né? E se tem coisas que a gente não usar no resto da vida, é bom a gente aprender agora também, né? Porque pelo menos a gente sabe que existe, não é isso que nós professores dizemos? E até porque que cada ser humano, cada aluno, ele vai seguir o seu caminho, ele vai criar, né, o seu ciclo de vida. E alguns vão usar mais a matemática em forma de cálculos, outros vão usar menos, mas ela não deixa de estar presente.
Então, quero agradecer a todos aí. Quem puder comentar, quem puder visualizar aí as minhas videoaulas de estágio. Eu gostaria de estar fazendo um estágio dentro da escola, né? Dentro de uma sala de aula. Mas em virtude dessa pandemia, né? A gente não teve essa possibilidade. E a pandemia também nos ensinou matemática, né? Nossa, cálculos antes nunca vistos num horário nobre eram lançados, infelizmente, por causa da pandemia. Vimos aí muitos gráficos, muitas contas, muitos dados, muitas de grandes proporções, muitas sequências de números aí de milhões, né? Que a gente não estava acostumado a ver, infelizmente, com morte, né? Mas provando mais uma vez que a matemática, ela está em tudo, né? Então, eu quero agradecer para vocês, né? Dizer que estou muito feliz que alguém tenha assistido aí os meus vídeos, que tenha tirado algum proveito, né? E é isso aí. Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.